Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo mais um vídeo de A Casa da Coruja com todos os glifos e multiglifos que conhecemos na série. Sabe, aquela magia da luz que no fim se provou a base de toda a magia bruxa nas Ilhas Ferventes. Um vídeo pedido por vocês, então se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like se ainda curte vídeos de A Casa da Coruja. Só a nível de esclarecimento, o que são glifos? Glifos são uma forma de magia que consiste em desenhar símbolos para usar as forças elementais primordiais das Ilhas Ferventes ou combiná-las em círculos maiores ou outras formas geométricas para criar todo tipo de magia existente apenas com os 4 elementos primários. Elementos esses que são revelados no final como a base da magia dos Titãs, mais especificamente do Papa Titan, o titã e cadáver que deu origem às Ilhas Ferventes. Por isso Luz descobriu tão rápido cada um dos glifos, porque o grande titã olhava por ela e, como deus daquele lugar, a ajudou como podia. Cada titã tem uma magia de glifo diferente, como o glifo de luz do King é diferente do glifo do pai dele, mesmo sendo da família, porque isso vai do DNA dessas criaturas tão formidáveis. Iniciando pelo glifo de luz, com seu design que parece uma pipa ou um passarinho. O elemento de luz parece ser o mais forte dos 4 elementos primordiais da série, e ironicamente, a protagonista da série, que se chama Luz, aprende primeiro o glifo de luz no episódio 4 da série. Como levou tecnologia para as Ilhas Ferventes, foi no seu celular danificado que Luz aprendeu a fazer esferas de luz com esse glifo, sendo um feitiço básico para bruxos comuns que usam magia de círculo genérica para castar magia, e não a linguagem do titã como Luz a Humana descobriu, junto de Philip Whitby. Infelizmente, sendo ela que soltou o glifo de luz para esse maldito aqui, que não teria como fazer isso se ele não tinha um celular. O segundo glifo descoberto foi o glifo de gelo, com um design lembrando um cristal de gelo no meio e uma onda embaixo. O Papa Titan praticamente deu esse de bandeja para Luz em um momento de desespero, isso no episódio 12 da primeira temporada. Ela o descobriu num floco de neve do joelho do titã, sendo um glifo bem versátil que atira gelo, cria pilares ou até esculturas de gelo caso você queira, podendo ser usado tanto de forma para lhe auxiliar ou de forma ofensiva. Terceiro, glifo de planta, lembrando uma flor minimalista com um círculo de terra embaixo. Um glifo poderosíssimo e com muitas possibilidades que tem até classes na Hexside para você só se especializar nesse tipo de magia ou entrar no Coven das Plantas, descoberto no episódio 16. Ele foi descoberto enquanto Luz analisava uma flor com leite de aumento, sendo capaz de fazer brotar flores de todos os tipos, criar vinhas enormes e fazer praticamente tudo de básico que a Willow é capaz de fazer. Isso só usando a linguagem do Titã. Luz o usou de forma ofensiva, defensiva e de apoio inúmeras vezes. Quarto e último básico, o glifo de fogo, que estranhamente seu design parece ser 2 coxinhas, uma sobre a outra com 2 círculos. Esse último, descoberto por Luz no episódio 17 da primeira temporada, já bem perto do final, é basicamente o oposto do glifo de gelo e muito poderoso ofensivamente. Descoberto graças à bocha durante o jogo de Grudge, permite que Luz crie bolas de fogo rajadas alucinantes de puro fogo da palma da sua mão, sempre tendo que usar com cuidado por ser muito ofensivo. E de glifos básicos temos apenas esses, por serem os 4 elementos das Ilhas Ferventes: luz, gelo, planta e fogo. Toda a magia dos titãs é derivada minuciosamente da mistura desses 4 glifos em proporções muito diferentes. Cada um tem sua linguagem / assinatura de glifo, mas a espécie deles sempre estará ligada a esses 4 elementos. Elementos esses que superam e anulam a magia de qualquer colecionador ou arquivista. Por isso esses seres tão arrogantes causaram quase a extinção da espécie dos titãs. Valendo ressaltar também que pela animação dos episódios e afins, cada um dos glifos pode ser desenhado de formas similares, mas não iguais em alguns episódios, porém sempre representam a mesma coisa. E começando com os multiglifos, o multiglifo de neve, emplacado a primeira vez por Lilith Cloudthorn e sendo composto por um de luz, 2 de gelo e 1 de fogo. Lilith o descobriu sendo ensinada por Luz a distribuir glifos comuns para criar coisas diferentes, e ele foi usado para salvar Ida da sua criação misturando glifos de forma errada, e também foram usados para acabar com o Warden numa tempestade de neve. Multiglifo de invisibilidade, emplacado por Luz e feito de 2 de luz e 2 de gelo. Podemos considerar que Luz descobriu esse multiglifo de uma forma meio errada, porque da maneira que ela desenha e faz esse multiglifo, ele vem com um grande porém na sua invisibilidade. Só dura enquanto você consegue prender a respiração, o que não faz o menor sentido comparado aos outros. Talvez se Luz mudasse a distribuição dos glifos, conseguisse invisibilidade pura. Mas serviu muito bem para ela em muitas e muitas fugas, não só para ela, mas para todos os amigos que ela ensinou a usar. Multiglifo de névoa, também descoberto por Luz, sendo necessário apenas 1 de gelo e 1 de fogo, algo que faz sentido, já que o calor do fogo derrete o gelo e evapora a água até virar vapor. Luz usou poucas vezes essa combinação por ser útil mais para emboscadas ou planos que precisem de uma distração, como fazer Kikimora e seu monstro caírem em névoa do sono, ou criar uma distração para sumir com ela no dia da parada dos Covens. Multiglifo de teleportação, esse emplacado por Philip Whitby, vulgo o Imperador Belos, sendo necessário 5 de gelo, 8 de planta e 8 de fogo. De longe, esse é o multiglifo mais complexo que a gente viu na série. Ironicamente, ele não tem nenhum glifo de luz na sua concepção, porque Philip Whitby ainda não tinha descoberto ele, só provando que existem multiglifos muito mais complexos que esse, envolvendo os 4 elementos ao invés de só 3 deles.
Esse trabalho de artes aqui pode te levar para qualquer lugar que você queira nas Ilhas Ferventes, só tendo o problema do tempo, porque ele é trabalhoso e complicado demais para fazer certo. Muito usado por Philip no passado e usado uma vez por Luz e companhia no presente, copiando a estratégia do traste. Numa menção honrosa, o multiglifo de transfiguração, usando vários de gelo, planta e fogo, mas obviamente nenhum de luz. Sabemos que Philip Whitby usava muito essa combinação nele mesmo para esconder a sua verdadeira aparência grotesca e verde de todo mundo das Ilhas Ferventes, mas é uma pena que a gente não conseguiu ver direito qual é a distribuição de glifos dessa magia. Multiglifo de queda lenta, esse é copiando a poção do Mine mesmo, descoberto por Luz e usando apenas um de luz, um de gelo e um de fogo. Qual a lógica disso? Não faço ideia. Luz descobriu esse bem antes de uma rinha contra feiticeiros muito poderosos, então foi ótimo para ela usar várias e várias vezes para proteger seu corpo de quebrar costelas, braços ou a própria cabeça, literalmente salvando sua integridade física várias e várias vezes desde que foi descoberto na metade final da segunda temporada. Nos 4 multiglifos que Luz apenas descobriu pelo diário de Philip Whitby, o primeiro deles é um multiglifo de vento, feito de um de luz, um de gelo e 3 de fogo. Só sabemos direito que essa mistura pode gerar o elemento vento na disposição de mini tornados, ou talvez como um dobrador de vento, vai saber. Todo glifo varia um pouco do que você está imaginando para ele sempre. Multiglifo de geração d'água, feito de 3 de gelo e 1 de fogo. Sem mistério nenhum, né? O fogo derrete o gelo, mas tem muito gelo para transformar diretamente em névoa, gerando água de forma infinita se você quiser. Se é bebível ou se você pode utilizar como um usuário de hidrocinese, é uma boa pergunta. Multiglifo de petrificação, feito de 3 de gelo e 2 de planta. Obviamente consegue petrificar objetos ou pessoas, mas essa magia é muito abordada não na forma de glifo, mas como punição para os piores criminosos das Ilhas Ferventes. Inclusive o próprio Belos ia petrificar Luz completamente no season finale com seu cetro artificial que parece ser carregado com todos os glifos e multiglifos que ele descobriu ao longo dos séculos nas Ilhas Ferventes, e o libertam da necessidade de usar um papel ou desenhar. Mesma coisa para o cetro artificial do Hunter. E de último desse quarteto, um multiglifo de invocação monstruosa, feito de 2 de planta e 2 de fogo. Com o mini círculo, Luz já invocou uma garra que ela não controlou, devendo ser uma combinação perigosa de se usar, também usada pelo cetro tecnológico do Belos na primeira batalha dele contra Luz para criar aquela besta que é a mesma que aparece na abertura das 2 primeiras temporadas. Fica aí de curiosidade para vocês. E por último, e realmente menos importante que os demais, o multiglifo de tranca, feito de 1 de gelo, 1 de planta e 1 de fogo, ironicamente um de cada dos únicos que Philip conhecia e ele foi o único a usar este. Basicamente, foi com esse feitiço e multiglifo que Belos selava e abria sua caverna horrenda onde ele planejava seus próximos passos, guardava suas coisas e devorava palismãs antes de virar o Imperador. Também sendo lá onde fica seu cemitério de guardas jurados ou Greenwalkers que o traíam, isso quando ele se importava em enterrar os corpos, né? Depois ele passou a só jogar os cadáveres no crânio do Titã. E por esse vídeo é isso, galera. Esses são todos os glifos e multiglifos vistos na série. Infelizmente menos do que deveriam, porque é isso que acontece quando se cancela uma série, né, querida Disney? Se vocês quiserem renovar um dia, direito de vocês, né, porque os direitos são realmente seus. Comentem qual dos glifos e multiglifos é o seu favorito de cada, e até o próximo vídeo.